Opa, tudo bem? Aqui é o Marcel e neste vídeo aqui, vou mostrar para vocês como é que faz gráficos com múltiplas variáveis utilizando a linguagem R. Então, se você quer aprender a fazer gráficos com múltiplas variáveis, se você precisa fazer gráficos com múltiplas variáveis, você tem que assistir, claro, esse vídeo até o fim. E outra coisa, se você ainda não é inscrito nesse canal, você tem que se inscrever nesse canal. Por que, Marcel, se inscrever no seu canal? Por quê? Porque toda semana você recebe conteúdo gratuito sobre a linguagem R e análise de dados. Então, se você quer aprender a linguagem R, você tem que se inscrever nesse canal. Então, também faz o seguinte, dá um like para fortalecer, para fazer com que esse canal fique cada vez maior. Então, tudo bem, vamos aqui neste vídeo aprender a fazer gráficos com múltiplas variáveis, como, por exemplo, um gráfico como esse, ou, melhor ainda, um gráfico como esse. Então é isso que a gente vai aprender aqui. Eu vou mostrar para vocês o passo a passo para você fazer gráficos com múltiplas variáveis, como esses gráficos aqui. Então, a primeira parte desta aula aqui, eu vou mostrar uma parte mais teórica, né? Eu vou abrir um editor de texto e dar uma explicada legal para vocês o que são esses gráficos com múltiplas variáveis, como é que a gente tem que pensar na hora de fazer um gráfico como esse. E em seguida, o que é que a gente vai fazer? A gente vai para a melhor parte, né? Qual é a melhor parte? A gente vai para o RStudio, né? Vem aqui no RStudio e começa a digitar os códigos e as coisas acontecem. Bom, então vamos para a primeira parte aqui e eu vou mostrar aqui para vocês no editor de texto o que é que a gente vai fazer, né? Como é que a gente vai fazer esses gráficos. Bom, pessoal, esse vai ser o primeiro gráfico que a gente vai fazer aqui utilizando a linguagem R. Para fazer esse gráfico, a gente vai utilizar o pacote ggplot2. Agora, observa que interessante esse gráfico. Observa que nesse gráfico nós temos no eixo X o dia do ano, e nós temos no eixo Y a temperatura. Então veja que nós vamos ter um gráfico da temperatura em função do dia do ano. Agora observe o seguinte, observe que nós temos três informações aqui. Nós temos a temperatura máxima em vermelho, como vocês podem ver, temos a temperatura média em verde, e nós temos a temperatura mínima em azul. Então, são três informações, nós temos um gráfico de linhas, então cada linha dessa é uma informação. Então, é isso que eu vou mostrar para vocês. Como é que faz para acessar os dados, processar, né, entender os dados e depois plotar esses dados e produzir um gráfico legal e muito útil, como esse aqui, que é um gráfico onde você consegue comparar diversas informações. Então, vamos lá para o RStudio para a gente começar a fazer esse gráfico com passo a passo. Bom, pessoal, é aqui no RStudio onde a coisa vai acontecer na prática. O que é que a gente vai fazer aqui, Marcelo? A gente vai ler os dados e em seguida fazer os gráficos. Pois é, fazer os gráficos utilizando esses dados. Bom, primeiro ponto que a gente tem que fazer é especificar o caminho completo, né, para fazer a leitura desse arquivo. A gente vai fazer a leitura desse arquivo, e nesse arquivo vão ter os dados dessa aula, que a gente vai trabalhar nessa aula, e esse arquivo é um arquivo do tipo CSV. Então a gente vai utilizar a função read.csv. E aí nessa função read.csv, a gente tem que especificar o caminho completo para aquele arquivo. É basicamente isso. Agora, já que esse arquivo está armazenado aqui no meu computador, em uma pasta que eu vou definir como pasta ou ambiente padrão para a gente trabalhar, então o que é que a gente pode fazer? A gente pode especificar qual é o caminho que leva a essa pasta. Então, ao especificar o caminho que leva a essa pasta, eu estou definindo um ambiente de trabalho para esse programa que a gente está escrevendo aqui utilizando a linguagem R. Pessoal, como é que faz para definir esse ambiente de trabalho? Pessoal, a gente utiliza a função setwd. Então, nessa função setwd, a gente vai especificar o caminho completo para esta pasta que está o meu arquivo. É bem simples assim. Então, vou mostrar aqui para vocês. Então, como eu falei, a gente usa a função setwd, e aqui na função setwd eu vou ter que colocar o caminho completo para a pasta, certo? Certo, até aí tudo bem. Agora, olha só, observa que esse caminho que eu vou definir aqui, ele tem que ficar entre aspas. Pode ser aspas simples? Pode. Pode ser aspas duplas? Pode também. Então, eu vou colocar aqui dentro das aspas simples o caminho para a minha pasta que eu estou definindo como diretório padrão. Agora, vê só, eu vou colocar aqui justamente barra, depois vou colocar home, e aí na pasta home tem uma pasta com o nome Marcel, e aí na pasta Marcel tem uma pasta com o nome aulas, por isso que eu digitei aqui aulas. E aí dentro dessa pasta com o nome aulas tem outra pasta com o nome graphs_multi. Então essa vai ser a pasta que eu vou definir, ou o diretório que eu vou definir
como diretório de trabalho. Então é basicamente isso. Marcel, agora olha que interessante, Marcel, esse diretório que você está especificando aí é bem diferente daquele diretório do Windows, né? Então, pessoal, se você trabalha com Windows, você pode estranhar ao ver esse diretório que eu defini aqui. Por que, Marcel, pode estranhar? Porque esse diretório aqui é para um ambiente Linux. Eu estou trabalhando aqui no Linux, então o diretório ele difere um pouco daquele que você está acostumado, caso você esteja utilizando o Windows. Então, qual é a grande diferença, Marcel? A grande diferença é se for no Windows, vai começar mais ou menos assim, ó, C, dois pontos, aí depois você vai colocar barra, aí depois você vai colocar as pastas ou o caminho que vai te dar ao arquivo ou a pasta que vai ter o teu arquivo. A grande diferença é essa, é justamente a estrutura dos diretórios que são diferentes, tanto do ambiente Linux como do ambiente Windows. Agora, olha que interessante, se você sentir alguma dificuldade para definir esse diretório no Windows, não tem problema. Por que, Marcelo, não tem problemas? Porque eu vou aqui deixar um link, né? Vou deixar um link aqui na descrição desse vídeo, onde eu mostro como é que faz para definir esse diretório no ambiente Windows. Então, se você tem alguma dificuldade para definir diretório no ambiente Windows, vale a pena checar essa aula completa, que eu vou deixar aqui o link, né, o link de acesso a essa aula, na descrição desse vídeo. Certo, pessoal? Certo? Dado o recado, vamos continuar. Então, vê só, eu vou aqui, ó, vou retirar esse exemplo, tá? E aqui eu vou deixar o caminho, né, o caminho completo para a pasta chamada graphs_multi. Então, o que é que eu faço agora? O que é que eu tenho que fazer? Eu só tenho que executar. E ao executar, como eu mostrei aqui, já executei, eu defini que a pasta ou ambiente de trabalho será justamente aqui, ó, graph_multi. Então, os dados que eu vou utilizar nesta aula vão estar dentro desse ambiente aqui, dentro dessa pasta. Marcel, como é que você faz, né? Como é que a gente faz para listar o conteúdo ou os arquivos que tem dentro dessa pasta aí, ou desse diretório que você definiu? Pessoal, para a gente listar o conteúdo desse diretório, nós utilizamos uma função chamada list.files. Então, com a função list.files, nós conseguimos listar. Vamos fazer isso então? Vamos digitar aqui, ó, list.files, e ao digitar list.files, o que é que a gente faz depois? A gente executa. Então, ao executar, o que é que nós temos? Opa! Nós temos aqui os arquivos, os arquivos que tem dentro dessa pasta. Olha que interessante. Dentro dessa pasta aqui, o graph_multi, tem outra pasta com o nome dados, tá? Tem outra pasta com o nome figures e tem esse arquivo chamado material de apoio, tá? Então, pessoal, os dados estão dentro aqui, ó, dessa pasta chamada dados. Então, a gente tem que estar ciente disso aqui, tá? Para a gente entender os próximos passos. Bom, Marcel, então qual seria o próximo passo? Pessoal, o próximo passo é fazer a leitura desse arquivo. Então, eu falei que esse arquivo é um arquivo do tipo CSV, então nós vamos utilizar a função read.csv. Então, deixa eu digitar aqui, ó, justamente read.csv, e aqui na função read.csv eu vou especificar o meu arquivo que eu quero fazer a leitura, ou que eu quero ler. Então, eu vou especificar justamente aqui no argumento chamado file, e aqui no argumento chamado file, eu vou dizer o seguinte, ó, esse arquivo considera, olha só que interessante, a gente já sabe que o ambiente de trabalho é essa pasta. E dentro dessa pasta tem outra pasta com o nome dados, então diz assim, ó, dados, e em seguida tem o que lá dentro dessa pasta dados? Tem vários arquivos, na realidade tem dois arquivos. O primeiro arquivo é esse aqui, ó, floresta_diário, e o outro é floresta_mensal. Vejam que são arquivos do tipo CSV. Então, a gente vai trabalhar com isso aqui, ó, floresta_diário, certo? Então, já especifiquei aqui. E aí, o que é que eu faço? Eu vou e executo. Ó. Ao executar, o que aconteceu? Opa! Fez a leitura do arquivo. Veja só, mostrou aqui no terminal o conteúdo desse arquivo. Então, vocês conseguem ver que nesse arquivo nós temos diversas colunas de dados. Cada coluna dessa representa uma variável, como vocês podem ver aqui. Então, esses dados estão bem organizados. Agora, veja só, nós temos aqui uma coluna com nome data, nós temos uma coluna com nome ano, uma coluna com nome dia do ano e assim sucessivamente. Agora, quando eu fiz a leitura desse arquivo, os dados foram expostos no terminal. Eles apenas foram expostos no terminal. Então, não foi salvo, não foi armazenado na memória ainda. Como é que faz então, Marcel, para armazenar esses dados na memória principal do computador e em seguida utilizar esses dados? Como é que faz, Marcel? Me ensina aí. É muito simples, pessoal. Basta você atribuir a leitura desse arquivo a uma variável. Então, vamos declarar aqui uma variável e vamos atribuir a leitura desse arquivo a essa variável. E o nome da variável, pessoal, você que vai decidir qual é o nome da variável. Então, geralmente, é interessante você colocar o nome para a sua variável, um nome que faça sentido.
Então, vejam só, se essa variável vai conter os nossos dados, que tal chamar ela de dados? Pois é isso que eu vou fazer aqui, ó. Eu vou chamar a variável de dados, e essa variável vai conter os dados que eu li onde? Que eu li onde? Que eu li nesse arquivo aqui. Bem simples assim, pessoal. Veja, eu coloquei aqui dados, depois coloquei aqui o meu operador de atribuição. O que é que faz esse operador de atribuição, Marcelo? Ele vai justamente o quê? Atribuir o conteúdo desse arquivo à variável chamada dados. Marcelo, que legal entender. Então, com isso, eu faço a leitura do arquivo, não é isso? E armazeno esse arquivo na memória principal do computador, não é isso, Marcelo? É, pessoal, é justamente isso. Agora, o que é que eu faço? Eu vou executar. Agora, observe uma coisa. Olha aqui para essa parte do RStudio, que tem esse nome aqui, ó, Global Environment. Então, aqui nesse Global Environment, vai mostrar, na realidade, as variáveis, né, ou as informações que estão armazenadas na memória principal do computador. Agora, observe uma coisa. Tem alguma variável aqui? Não, né? Ah, tem não. Diz assim, ó, Environment is empty. O que isso quer dizer, Marcelo? Quer dizer que o ambiente está vazio. Agora, olha que interessante. O que acontece quando eu executo? Ó, deixa eu só executar. E ao executar, opa, agora não está mais vazio, né? Por que, Emerson, não está mais vazio? Porque aqui nesse Global Environment, vocês conseguem ver que está informando que agora na memória do computador tem informações. Opa, pois é, tem objetos aqui, ó, da linguagem R. Então, tem esse objeto aqui chamado dados, que contém 62 observações de 8 variáveis. Ah, Marcelo, que legal. Então quer dizer que agora esses dados estão na memória principal do computador e eu posso utilizar esses dados. É verdade. Como é que eu utilizo então, Marcelo? Basta você utilizar aqui, ó, ou usar, nesse caso, a variável chamada dados. É bem simples assim, pessoal, bem simples. Bom, Marcelo, que legal, né? Então, se eu clicar aqui, né? Se eu clicar, vai aparecer aqui os dados, né? Aparecem sim os dados, pessoal, e vocês conseguem ver e analisar esses dados. Bom, pessoal, que legal, que interessante. Agora eu quero dar uma dica assim, ó, muito importante para vocês. Quando vocês estiverem trabalhando com esses dados do tipo CSV ou dados de texto, né, aqueles dados que têm informação, por exemplo, .txt, são informações de texto, você tem que ter cuidado com o tipo de dados, né, com a classe dos dados, quando ocorre a leitura desse arquivo. Como assim, Marcelo? Olha só que interessante. Vejam só, olha para essa primeira coluna aqui. Nessa primeira coluna nós temos a data. A data. Então a gente esperaria que essa primeira coluna de dados fossem informações, né, a classe dessa primeira coluna de dados fosse a classe do tipo date. Por que date, Marcel? Porque date significa data. Então a gente espera que essa primeira coluna aqui, ela seja classificada na classe date. Mas só que geralmente, quando a gente lê esses arquivos no .csv, ele classifica esse tipo de informação como fator, como factor. Inclusive, esse factor aí, a gente vai ver mais para frente que é bem interessante. Então, Marcelo, mostra para mim aí o que é que você quer dizer. Eu vou mostrar aqui para vocês, pessoal. Olha só, vou colocar aqui dados e em seguida eu vou acessar essa coluna de dados aqui. Marcelo, como é que faz para acessar essa coluna de dados? Para acessar essa coluna de dados, pessoal, basta utilizar o cifrão. Veja que eu coloquei aqui dados, em seguida coloquei cifrão, e aí quando eu aperto o Tab, olha só o que acontece, o RStudio mostra para mim quais são as colunas de dados que eu posso acessar. Então eu vou acessar essa primeira coluna aqui chamada data. Então acessei. E agora, Marcelo, o que acontece? Acontece que quando eu executar da forma que está aqui, eu vou visualizar apenas essa coluna de dados, certo? Então vamos executar aqui e aí vocês vão ver, opa, nós temos aqui apenas aquela coluna de dados que contém as informações de data. Agora, olha que interessante, vamos ver qual é a classe desses dados, tá? Então, como é que faz para ver a classe desses dados, Marcelo? Você utiliza a função class, que class significa classe. Então, deixa eu colocar assim, ó, class, e aí em seguida, quando eu colocar class, eu vou executar, e aí vocês vão ver qual é a classe, né? Quais são os tipos de dados que nós temos ali armazenados. Então, quando eu executar, vocês vão ver, olha só o que a gente consegue ver aqui. Nós conseguimos ver que esse tipo de dados é do tipo factor. Marcelo, como assim factor? Olha só, pessoal, quando a gente trabalha com dados, esses dados podem ser ou quantitativos ou qualitativos. Então, os dados qualitativos, eles vão nos dar as características, uma ideia de característica. Já os dados quantitativos vai nos dar a quantidade. Vou dar um exemplo aí para vocês entenderem. Por exemplo, imagina que você trabalha com dados referentes a animais. Então você pode conter as informações, né? Você pode acessar as informações desses animais. Então uma informação que você pode acessar, por exemplo, é o peso de um animal. Então o peso é uma informação quantitativa. Já a cor do animal, olha só que interessante, a cor da pele do animal, se é um animal de cor clara, se é um animal de cor escura. Então a cor da pele daquele animal é uma informação qualitativa, uma informação referente à
característica daquele animal. Bem simples assim. Agora, o que é que isso tudo tem a ver com a linguagem R, Marcelo? Isso tudo tem a ver porque quando nós utilizamos a linguagem R, basicamente, o que é que a gente faz? A gente vai processar dados, vai analisar dados, visualizar dados, tudo isso, não é isso? É. Então, a gente vai processar tanto dados quantitativos como dados qualitativos. Então, existe uma classe, né, um objeto que estrutura esses dados qualitativos. Qual é a classe, Marcel? Qual é o objeto que estrutura esses dados qualitativos? É justamente a classe Factor. Marcel, agora entendi, tudo faz sentido. Então, o R, ao ler aqui, ó, entendeu que a data é uma informação qualitativa. Por isso que classificou aqui, ó, como dados do tipo Factor, certo? Certo, Marcel? E o que é que tem? O que é que isso tem a ver? Tem a ver o seguinte, tem a ver que nós sabemos que essa coluna de dados contém datas. E tem uma classe, né, um objeto que estrutura justamente o que? Informações de datas. Então, se são informações de datas, vamos converter ou vamos especificar durante a leitura que aquela coluna de dados específica é uma coluna que contém datas. Então, é isso que a gente vai fazer. Por que a gente tem que fazer isso, Marcelo? Porque, por padrão, a função read.csv classificou a coluna data como informações qualitativas, ou seja, informações do tipo factor. Só que a gente quer que essas informações sejam classificadas como data. E é isso que a gente vai fazer. Como é que faz isso, Marcelo? Olha só, pessoal, tem aqui um argumento chamado callClasses, que esse argumento chamado callClasses, ele vai justamente definir qual é a classe de dados para cada coluna. Por isso que o argumento chama-se callClasses, ou seja, classe das colunas de dados. Bem simples, tá? Então, a gente vai estabelecer aqui qual é a classe dessa coluna de dados aqui. Ó. Deixa eu só mostrar, da coluna de dados data. Então, se eu colocar aqui, por exemplo, assim, ó, se eu colocar date, da forma que eu estou colocando aqui, eu estou estabelecendo que todas as colunas de dados vão ser classificadas, né, como informações de data. É bem simples, tá? Só que eu não quero classificar todas as colunas como data. Eu quero classificar apenas uma coluna específica. Então, para isso, eu tenho que colocar qual o nome da coluna e, em seguida, eu tenho que colocar também qual é a classe que aquela coluna de dados vai ter. Então, vê só, qual é o nome da coluna que eu quero especificar a classe? Quem lembra? O nome da coluna que eu quero especificar a classe é a coluna data. Então, eu tenho que colocar essa informação dentro de um vetor. Como é que faz para colocar dentro de um vetor, Marcelo? A gente vai utilizar aqui a função C, que é a função concatenate, que ela serve para juntar informações, e ao juntar informações, o resultado disso é um vetor. Então, vamos fazer assim, vamos colocar aqui a função C, e em seguida eu vou colocar o seguinte, eu vou dizer que data, porque data, Marcelo, que é a coluna de dados que contém a data. Eu vou dizer que data é igual a date. Então, com isso, eu estou especificando que na coluna que tem o nome data, a classe de dados, né, ao fazer a leitura daquele arquivo, a classe daquela coluna vai ser uma classe do tipo date, que date representa nossas datas. Então, beleza, aí eu vou e fecho aqui, ó, porque é uma função, tenho que abrir e fechar o parênteses, certo? Fechei aqui e agora eu vou executar. Então, deixa eu só executar. Executei, fez a leitura de forma correta, né? Novamente fez a leitura correta. Agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou verificar qual é a classe de dados depois que eu fiz essa especificação para a coluna data. Vamos ver isso aqui. Veja só que interessante. Está aqui a mesma função aplicada ao mesmo conjunto de dados. O que é que eu vou fazer? Agora eu só vou executar. E ao executar, o que é que nós temos? Observa, olha que interessante. Ao executar, vocês conseguem ver que agora a coluna de dados chamada data contém informações de data. Por que, Marcel, contém informações de data? Porque agora a classe desses dados é do tipo date. E essa classe do tipo date é justamente a classe de dados que o R utiliza para estruturar os dados referente à data. Então, bem simples assim, bem interessante fazer a leitura do arquivo e, ao fazer a leitura, você especificar qual é a classe, caso durante a leitura a classe foi executada equivocadamente. Tá? Bem simples assim, pessoal. Por que bem simples, Marcelo? Porque a linguagem R é uma linguagem simples. Bom, beleza, fez aqui a leitura dos dados corretamente. Agora nós vamos plotar esses dados, né? Para plotar esses dados, pessoal, vocês podem utilizar diversas funções. Só que aqui a gente vai utilizar as funções do pacote ggplot2. Por que, Marcelo, as funções do pacote ggplot2? Porque simplesmente o pacote ggplot2 é o pacote mais poderoso para a visualização de dados.
Além disso, né, o pacote ggplot2 é um pacote muito fácil, um pacote fácil de trabalhar. Então, por isso que sempre eu estou utilizando aqui o pacote ggplot2, sempre que a gente pode utilizar, né, o pacote ggplot2. Só que na maioria dos casos, essas funções são utilizadas porque existe uma função para cada tipo de gráfico que você pode imaginar. Por isso que são muito utilizadas essas funções do pacote ggplot2. E uma das coisas, claro, é a sua versatilidade. Então vamos lá, vamos carregar o pacote ggplot2 e em seguida visualizar os dados, ou seja, plotar esses dados. Então para isso a gente vai utilizar uma função para carregar o pacote ggplot2. Olha só pessoal, existem duas funções que a gente pode utilizar para carregar pacotes. Tanto a função library como a função require. Só que geralmente eu utilizo aqui a função library. Então eu vou colocar aqui ó, library e em seguida eu vou colocar o nome do pacote que eu quero carregar. Qual é o nome, Marcelo, mesmo desse pacote que eu quero carregar? Ah, é o ggplot2, né? Então, eu vou colocar assim, ó, ggplot2, e aí ao colocar da forma que eu coloquei aqui, né, dentro da função library, só basta executar. Então, deixa eu executar, executei. Então, com isso, nós temos acesso a todas as funções do pacote ggplot2. Agora, olha que interessante, no pacote ggplot2, a principal função é a função ggplot. Então, vamos utilizar aqui a função ggplot para a gente plotar o nosso gráfico, tá? Então, vou colocar assim, ó, ggplot, e aqui nessa função ggplot eu tenho que especificar duas coisas. Primeiro, eu tenho que especificar quais são os dados que eu vou utilizar para plotar o meu gráfico. E em seguida, eu tenho que especificar quais são as colunas de dados que vão estar no eixo X ou que vai estar no eixo Y. Então, basicamente, isso que eu tenho que especificar. E aí, essa especificação ela vai em dois argumentos. O primeiro argumento é o argumento data. Então, aqui no argumento data é onde nós especificamos os dados. Agora, olha que interessante. Qual é o nome dos dados? Né? Qual é o nome da variável que contém os nossos dados? Então, a variável que contém os nossos dados chama-se justamente dados. Então, eu vou e coloco aqui o quê? Dados. Então, coloquei aqui, ó, dados. Em seguida, eu tenho que especificar quais são as colunas de dados que vão estar no eixo X e as que vão estar no eixo Y. Então, para isso, eu vou utilizar aqui o argumento mapping, que é no argumento mapping que eu faço essa especificação. Agora, olha só que interessante. Aqui no argumento mapping, eu tenho que especificar quais são as colunas de dados que vão estar no eixo X e no eixo Y dentro de outra função. A especificação ocorre dentro da função AES. Então, eu vou colocar aqui, ó, AES, e aqui na função AES eu vou especificar quais são as colunas de dados que vai estar no eixo X e no eixo Y. Observa que já apareceu aqui, ó, que eu tenho que especificar qual vai ser o eixo X e qual vai ser o eixo Y. Então, eu vou colocar justamente assim, eu vou colocar aqui no eixo X, eu vou ter o dia do ano, ou seja, a informação referente ao dia do ano. Então, vou colocar assim, o dia.do.ano. Deixa eu só mostrar aqui para vocês do que é que eu estou falando, tá? Deixa eu só executar aqui os dados, e ao executar, vocês vão ver aqui o conteúdo desses dados. Observa aqui que nós temos uma variável com o nome dia.do.ano. Então, é essa variável aqui que eu vou utilizar no eixo X do meu gráfico. Agora, no eixo Y, eu vou utilizar essa variável aqui, ó, chamada t.média. Então, vou colocar assim, o t.média. Então, com isso, eu já especifiquei quais são as variáveis, né, ou quais são os dados que vão conter o eixo X e quais são os dados que vão conter o eixo Y. Olha que interessante. Está tudo especificado na sequência correta. Então, veja que tem uma sequência de argumentos. O primeiro argumento é o argumento data, o segundo argumento é o argumento mapping, e aqui no argumento map nós temos a especificação, tanto no argumento X como no argumento Y. Como está tudo na sequência, eu não preciso colocar aqui o nome dos argumentos. Eu posso apagar isso aqui e apagar justamente o igual. Deixa eu apagar o igual também. Apaguei aqui o igual. Então, eu não preciso também especificar o nome do argumento, que é o argumento mapping. Então, eu posso apagar e posso apagar esse igual também. Agora, Marcel, por que você não precisa especificar? Porque está tudo na sequência correta. Então, a função vai entender que essa primeira informação que eu coloquei aqui é referente aos dados e vai entender que essa segunda informação que eu coloquei aqui é referente ao argumento mapping. Então, bem simples assim, você consegue deixar o seu código mais enxuto. Bom, e agora, Marcel, o que é que você faz? Então, pessoal, agora eu tenho que especificar qual é o tipo de gráfico que eu quero. Olha só que interessante. Se eu quero um gráfico de pontos, se eu quero um gráfico de linhas, se eu quero um gráfico de área, então tudo isso eu especifico em seguida. Agora, olha outro ponto. Tudo isso aí que eu falei, essas especificações, elas vão entrar como mais uma camada, como uma camada da função ggplot. Por isso que eu coloco o sinal de mais. Então eu vou colocar aqui mais e em seguida eu vou especificar o tipo de gráfico que eu quero.
Olha só, eu quero, a princípio, para mostrar aqui para vocês, um gráfico de pontos. Então, eu vou usar a função DOM_point. Então, eu vou digitar assim, ó, DOM_point, e com isso eu vou fazer um gráfico de pontos. Então, deixa eu só executar e mostrar para vocês. Deixa eu só executar aqui, e ao executar, vocês vão ver um gráfico de pontos, certo? Deixa eu só ampliar aqui para ficar mais fácil de vocês visualizarem. Então, vejam só, aqui nós temos um gráfico de pontos, como eu falei. Agora, observa uma coisa interessante aí. Observa que para cada ponto desse, aqui nós temos o dia do ano em X, certo? Então, para cada posição dessa no eixo X, por exemplo, aqui, ó, vou escolher o 10. Observa aí, olha para o 10, tá? Então, aqui, ó, por exemplo, no 10, no dia 10, nós observamos que temos dois pontos. Olha só, um ponto aqui e outro ponto aqui. Interessante, né? Agora vamos para o dia 20. Vou pegar pontos aleatórios aqui. Agora aqui no dia 20, nós temos quantos pontos? Nós temos dois pontos. Um ponto aqui, outro ponto aqui. Marcel, por que nós temos dois pontos em cada posição dessa? Pessoal, nós temos dois pontos porque nós temos dados para o ano de 2009 e nós temos dados para o ano de 2010. E esses dados, né, esse eixo X que eu estabeleci aqui, ele é referente ao dia do ano. Então, tanto em 2009 como em 2010, vai ter no eixo X o número 20. Então, vai ter a posição de número 20 no eixo X. Então, como em 2010 e em 2009 tem o número 20, nós vamos ter dois pontos. Um ponto para 2009 e um ponto para 2010. Então, deixa eu só mostrar isso aqui para vocês nos dados. Deixa eu só voltar aqui corretamente. Voltei. Então, vê só. Observa aqui nos dados que é o que eu estou te falando, tá? Ó, nós temos dados para o ano de 2009 e nós temos dados para o ano de 2010. E o dia do ano, ele vai desde o dia 1 até o dia 31. Então, vai ter para cada dia desse duas informações, uma para o ano de 2009 e uma para o ano de 2010. Então, para fazer o nosso primeiro gráfico, a gente vai utilizar apenas os dados para um ano. Então, vamos utilizar aqui para o ano de 2009, certo? Certo. Marcelo, como é que faz para selecionar apenas os dados para o ano de 2009? Existem diversas formas, pessoal, de filtrar linhas. Mas a que eu mais utilizo aqui é a função filter do pacote dplyr. Então, a gente vai utilizar a função filter do pacote dplyr porque é bem fácil, pessoal, bem fácil de entender. Então, quem nunca trabalhou ou se deparou com programação vai ver que é fácil utilizar as funções do pacote dplyr, que é um pacote utilizado para manipulação de dados. Então, vamos carregar aqui o pacote dplyr, quem sabe utilizando qual função? Ah, a função library, né? Ah, é mesmo? Então, vamos colocar aqui o library, e em seguida vamos colocar o nome do pacote, tá? Cuidado não digitar errado. Coloquei aqui library, e o nome do pacote que a gente vai colocar é o pacote dplyr, tá? Então, coloquei aqui dplyr. Então, quando eu carregar o pacote dplyr, o que é que vai acontecer? A gente vai ter acesso a todas as funções do pacote dplyr. Então, vamos executar aqui, ó. Executei. E agora nós temos acesso às funções do pacote dplyr. Então, tem uma função que eu acho assim, muito legal, que é a função filter. A função filter, pessoal, serve justamente para filtrar linhas ou selecionar linhas com base em uma condição. Então, vê só, para a gente selecionar as linhas, vamos entender os nossos dados. Deixa eu só executar aqui e mostrar para vocês. Agora, observa que interessante. Ó. Temos aqui a coluna data, nós temos também a coluna ano. Então, nós vamos filtrar todas as linhas, olha só a filosofia. Nós vamos filtrar ou selecionar todas as linhas em que o ano é igual ao ano de 2009. É isso que a gente vai fazer. A gente vai ficar com aquelas linhas em que ano é igual ao ano de 2009. Então, essa vai ser a nossa condição. Agora, olha que interessante aqui na função filter. Na função filter, o primeiro argumento é os dados que a gente quer filtrar. Qual é o nome dos dados que a gente quer filtrar mesmo? Ah, chama-se dados, né? Ah, olha lá, olha só. Então, vou colocar aqui, ó, dados. Então, a gente vai filtrar os dados. O segundo argumento da função filter é uma condição, pessoal. Então, vamos estabelecer aqui a condição. Qual é a condição mesmo que a gente vai fazer para selecionar as linhas? Ah, é que o ano seja igual ao ano 2009. Então, vamos colocar aqui, ó, ano, ou seja, a coluna de dados anos, tem que ser igual ao ano de 2009. Coloquei aqui corretamente. Agora, olha que interessante, ó, preste atenção nisso. O ano é igual, igual. Olha só, igual, igual é o operador relacional utilizado para fazer comparações. Então, com isso, eu estou comparando todas as linhas e as linhas em que o ano foi igual a 2009, o resultado dessa comparação vai ser uma informação lógica do tipo verdadeiro.
Então, eu vou ficar, quando eu usar o filter aqui, eu vou ficar apenas com as linhas em que a informação referente a essa comparação é uma informação lógica do tipo true. Ou seja, true significa verdadeiro. Então, é isso que vai acontecer. Eu vou ficar apenas com as linhas que contém o ano igual a 2009. Legal, Marcel. Muito bom, então, essa função filter. Então, vamos executar aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó, que nós temos 2009 e 2010, né? Certo. Agora, deixa eu só executar para filtrar, e ao filtrar, vejam que agora nós temos o quê? Só 2009, né? Ah, só 2009, né? Ah, é verdade, só 2009. Então, é bem simples assim que faz essa filtragem de dados, pessoal. Agora, olha que interessante aqui. Eu filtrei os dados e, ao filtrar os dados, esses dados são expostos no terminal. Por quê? Porque eu executei a função e, ao executar essa função, o resultado aqui é exposto no terminal. Só que eu quero armazenar esse resultado na memória do computador. Então, para isso, eu utilizo o quê? Uma variável, né? Então, eu posso chamar aqui de dados2. Vou colocar aqui, ó, bem fácil, tá? Dados, deixa eu colocar certo, dados2. Então, estou atribuindo aqui o resultado da filtragem a dados2. Então, quando eu executar, agora não mais foi exposto no terminal e os dados estão aqui em dados2. Então, vê só, coloquei aqui em dados2, executei e mostro aqui para vocês de novo. Só que eu não queria ter que declarar, né, ou armazenar essa informação em outra variável. Eu queria filtrar os dados e ficar tudo armazenado na mesma variável chamada dados. Eu queria muito fazer isso. Dá para fazer, Marcelo? Dá para fazer. Como é que a gente faz então? Então, pessoal, para a gente fazer isso, nós vamos utilizar o operador pipe. Como assim pipe, Marcelo? Deixa eu explicar aqui para vocês. O operador pipe é uma sequência de caracteres. Qual é a sequência? Porcentagem maior que porcentagem. Então, se você digitar assim, ó, Ctrl Shift M no seu RStudio, é um atalho para você digitar esse operador pipe aqui. Marcelo, como é que funciona esse operador pipe? Funciona da seguinte forma: esse operador pipe ele vai servir para conduzir informações de um certo ponto para outro ponto. Quais são os pontos, então? Esse operador vai servir para conduzir informações que vão estar no canto esquerdo. Essas informações que vão estar no canto esquerdo vai ser conduzida para o canto direito. Então, vou fazer aqui um exemplo para vocês. Vou colocar aqui o número 2, tá? Coloquei aqui 2. Então, o que acontece? O que é que o pipe vai fazer? Vai pegar essa informação, que é o número 2, e vai passar para cá, para o canto direito, bem simples assim. Agora, quando passar essa informação para o lado direito, essa informação pode ser utilizada como primeiro argumento de uma função. Que interessante, né? É bem interessante. Então, vou colocar aqui, por exemplo, a função cosseno. Vou colocar aqui cos. Então, da forma que está aqui, o que é que eu estou fazendo? Eu estou pegando a informação de número 2, passando para o lado direito, e essa informação está entrando como primeiro argumento da minha função cos. Bem simples assim, ó. Então, vê só o que vai acontecer. O 2 vai sair daqui, ó, e vai entrar aqui automaticamente. Então, vamos executar para mostrar o resultado para vocês. Então, eu executei e foi calculado o cosseno do número 2. Bem simples assim, tá? Bem simples. Agora, Marcel, esse cosseno aí deu menos 0,41, né? Será que é isso mesmo? É, vocês vão ver. Eu vou colocar aqui, ó, cos de 2, e aí eu executar, dá o mesmo resultado. Então, é para isso que serve o operador pipe, pessoal. Para conduzir informação de um certo ponto para outro ponto. Agora, Marcelo, eu entendi, bem legal. Agora, como é que isso vai ajudar? Como é que isso vai ajudar? Vai ajudar da seguinte forma, pessoal, olha só. Observa aqui que quando eu estou fazendo a leitura desse arquivo, eu faço a leitura aqui utilizando a função read.csv. Então, quando eu faço a leitura da forma que está aqui, eu vou executar, aí vocês vão ver que os dados são expostos no terminal, porque eu executei e aí, como resultado, os dados são expostos no terminal. Agora, eu quero pegar essa informação, que são esses dados que estão expostos no terminal, eu quero pegar essa informação e colocar como primeiro argumento da função filter. Como é que eu faço isso? Eu faço utilizando o piper, né? Isso mesmo. Então, eu vou colocar aqui o pipe, deixa eu só colocar aqui o Ctrl Shift M. E aí, o que acontece? Quando eu executar aqui, vai ser feita a leitura, ó, marquei aqui feita a leitura, e o resultado dessa leitura vão ser o quê? Os dados. E aí, esses dados vão passar para o canto direito do meu operador pipe. Legal. Então, se no lado direito do operador pipe tiver a função filter vai pegar esses dados e vai filtrar os dados. É bem isso que vai acontecer, vê só. Eu vou colocar aqui filter, coloquei aqui filter, e aí o que é que a gente lembra da função filter? A gente lembra que o primeiro argumento da função filter são o quê? São os dados. Só que a gente sabe, ó, que quando a gente coloca aqui ao lado do pipe, automaticamente esses dados vão sair daqui, ó, e, ó, passar para a função filter como primeiro argumento. Isso vai acontecer de forma automática. Então, eu não preciso mais especificar os dados na função filter quando eu tenho aqui um pipe.
Não precisa. Marcelo, se tu não precisa especificar os dados, tu precisa ainda especificar a condição, né? Ah, preciso sim especificar a condição. Então, a condição é que o ano ele tem que ser igual a 2009. Então, vou até copiar aqui. Eu vou copiar e colar aqui. Deixa eu colar. Então, o que é que a gente está fazendo aqui? Na mesma linha, eu estou fazendo a leitura do arquivo, ou seja, estou acessando os dados. E ao acessar os dados, eu estou pegando essa informação ó, e passando para a função filter para filtrar os dados da forma que eu desejo. Então, tudo isso está sendo feito aqui, ó, em uma linha, como vocês conseguem ver aqui, bem simples assim. Agora, o que é que eu vou fazer então, Marcel? Eu vou primeiramente apagar tudo isso aqui, né, que eu não vou mais usar, né, vou apagar. Apaguei e agora eu vou executar. E ao executar, ó, executei, eu fiz a filtragem dos meus dados. Agora, quando eu abrir aqui os dados, vocês vão ver que contém apenas informações para o ano de 2009. Então, é bem simples assim. Agora, por uma questão de organização, eu posso colocar essa função filter que está após, né, que está após o pipe, na linha de baixo, aqui, ó. Posso apertar Enter e aí fica mais organizado, né? Fica mais fácil de visualizar quando você enxerga esse código que eu estou filtrando os dados, né? Porque se eu deixasse da forma que estava antes, eu iria olhar assim, não ia nem ver, né, que estava sendo filtrado. Mas da forma que está aqui, eu consigo ver que está sendo filtrado. Então, com isso, os dados estão sendo filtrados e o R entende que essa função filter aqui, ela está na mesma linha. Então, ele entende que eu fiz isso só por uma questão de organização. Beleza, tudo bem, né? Beleza, agora eu filtrei e olha só que interessante quando eu filtrar os dados. Já filtrei. Agora eu vou plotar novamente. Então, quando eu plotar, o que é que vai acontecer aqui com o meu gráfico de pontos? Deixa eu só executar e aí vocês vão ver que agora nós temos o quê? Menos pontos. Ah, que legal. Amplia aí, Marcel, para eu ver. Então, eu vou ampliar aqui para vocês, pessoal. Deixa eu só ampliar aqui para vocês verem melhor o resultado. Olha só, agora nós temos menos pontos. Por que, Marcel, menos pontos? Porque nós temos um ponto para cada valor de x. Antes nós tínhamos dois, porque nós tínhamos 2 anos. Agora nós só temos um ponto. Veja, eu tenho aqui um ponto, né, para o valor de 20. Então, aqui nós temos que, por exemplo, no dia 20, a temperatura foi 25 graus. Oh, bem simples assim. Então, nós temos uma informação para 20, nós temos uma informação para 30. Ou seja, para cada posição de x aqui, nós temos um ponto. E é bem simples assim. Agora, eu vou voltar aqui para vocês verem outra coisa interessante. Bom, pessoal, agora o que é que a gente vai fazer? A gente vai fazer um gráfico de linhas, porque o nosso primeiro gráfico que eu mostrei, que eu vou fazer aqui com vocês, é um gráfico que contém diversas linhas. Então, nós vamos fazer o quê? Ao invés de colocar aqui point, nós vamos colocar line. Então, se eu colocar aqui line, nós vamos ter, então, um gráfico de linhas. Deixa eu só colocar aqui, ó, line e abrir e fechar o parênteses. Então, com isso, nós vamos ter um gráfico de linhas. Deixa eu só executar aqui para mostrar para vocês. Ó, executei e agora nós temos um gráfico de linhas. Eu vou até ampliar aqui, ó, vou até ampliar para mostrar melhor o resultado para vocês. Deixa eu clicar aqui e vejam, agora nós temos realmente um gráfico de linhas. Beleza, então essa é a parte básica, né? O gráfico mais básico que vocês podem imaginar é esse aqui, só que a gente vai melhorar ele, certo? Certo, vamos melhorar então esse gráfico. Bom, eu vou colocar aqui também na linha de baixo, pessoal, só por uma questão de organização. O R vai entender que tudo isso aqui faz parte da mesma linha, só que eu coloquei na linha de baixo para ficar organizado. Bom, eu coloquei aqui esse gráfico e ele representa aqui a temperatura média, certo? Certo. Marcel, então coloca aí, ó, coloca aí que isso é a temperatura média. Como é que a gente coloca que isso aí é a temperatura média? Então, pessoal, para a gente colocar ali a informação de temperatura média, a legenda, né, a legenda, nós vamos colocar aqui dentro da função DOM_line a função AES, que a gente vai especificar a estética do nosso gráfico, certo? Então, beleza, eu vou colocar aqui o argumento call. Por que, Marcel, o argumento call? Porque o argumento call representa a cor. Então, cada linha dessa vai conter uma cor. Só que aí eu vou colocar no argumento qual é o nome da linha que vai ter a cor que eu vou especificar. Então, por exemplo, se aqui é a temperatura média, eu vou colocar assim, ó, temperatura média. Então, deixa eu colocar aqui, ó, temperatura, vou colocar em maiúsculo também, média, tá? Então, com isso eu tenho que a primeira linha que eu plotei aqui vai ser a temperatura média. Então, Marcel, executa aí para a gente ver. Eu vou executar e ao executar vocês vão ver que apareceu aqui a legenda, tá? Apareceu a legenda com o nome temperatura média. E já mudou de cor aqui. Deixa eu só mostrar aqui para vocês. Deixa eu ampliar novamente para vocês verem melhor aqui o resultado. Então, veja só, já mudou até a cor, né? A cor padrão é a cor vermelha. Então, já coloquei aqui a legenda automaticamente, coloquei que aquela linha que está ali, que agora está em vermelho, é a temperatura média, certo? Bem simples, não é? Bem simples mesmo. Vamos voltar aqui para a gente fazer mais coisas interessantes.
Bom, o que é que a gente vai fazer aqui? Agora a gente vai adicionar outras linhas, pessoal. Vamos adicionar aqui outras linhas. Então, para adicionar mais camadas, né, cada linha dessa vai ser uma camada. Então, para adicionar outra camada, eu vou utilizar o quê? O mais, o sinal de adição. Coloquei aqui o mais e vou colocar embaixo para ficar mais organizado. E vou colocar assim, ó, dim underscore line novamente. Por que line, Marcelo, novamente? Porque eu quero adicionar outra linha, né? Então é line. Então, beleza, deixa eu só colocar assim para ficar mais fácil da gente trabalhar. Deixa eu dar um enter aqui. Beleza, agora eu vou colocar novamente. Eu vou até copiar aqui, pessoal, só para adiantar nossa vida. Eu vou copiar aqui e vou colar. Ou seja, o que é que eu estou fazendo? Eu estou novamente colocando a função AES para fazer especificações. Agora, aqui dentro, né, aqui dentro da função AES, eu tenho que especificar qual vai ser a outra variável que eu quero plotar. Então, qual vai ser a outra variável que vai estar no eixo y? Então, é isso que eu tenho que especificar aqui. Então, por isso que dentro do AS aqui, eu vou colocar justamente y. Vocês conseguem entender, pessoal, que essa função AS, ela vai mapear, ela vai dar a estética do nosso gráfico. Se o nosso gráfico ele vai ser se o nosso gráfico vai ter a cor azul, se as linhas do nosso gráfico vai ter a cor vermelha. Então, vejam que eu estou conseguindo mapear tudo, colocando inclusive a estética, as características do nosso gráfico. Então, tudo isso acontece dentro da função AES. Então, vê só, agora eu vou colocar aqui qual é a coluna de dados que eu vou adicionar nesse gráfico. Eu quero adicionar a coluna de dados chamada t.mínima. Então, é assim, ó, mínima. Então, com isso, eu estou adicionando a variável, né, temperatura mínima ao meu gráfico. Deixa eu só ver se é assim mesmo que eu estou chamando essa variável. Não, não é assim, é t, olha só, t.min, é assim que eu estou chamando. Tá. Então, com isso, eu estou adicionando a variável temperatura mínima ao meu gráfico, certo? Agora, pessoal, você vai ter que modificar aqui, né? Você vai ter que colocar a mínima, né? Então, deixa eu colocar assim, ó. Mínima para especificar que a próxima linha que eu vou adicionar ao meu gráfico vai ser referente à temperatura mínima. Então, se eu executar agora, o que é que vai acontecer? Vai ser adicionado mais uma linha, onde essa linha vai conter ou vai informar a temperatura mínima ao longo dos dias. Então, vocês conseguem ver aí, aliás, eu vou até ampliar para vocês verem melhor, né? Vou ampliar aqui rapidinho e aí vocês vão ver que realmente eu adicionei também a temperatura mínima, tá? Só voltando aqui para a nossa edição aqui do nosso código, eu vou adicionar aqui mais uma camada, que nesse caso vai ser a temperatura máxima. Aí o que é que eu vou fazer? Eu já vou copiar e colar aqui, né? Copiar e colar aqui, tirar esse mais aqui. E aqui eu vou colocar justamente o que é? A temperatura máxima, ela está representada como Tmax. Então, eu vou colocar assim, ó. Tmax, e aqui vai ser a temperatura máxima. Eu vou trocar aqui também de mínima para máxima. Então, com isso, agora eu vou adicionar a temperatura máxima ao nosso gráfico. Só basta o que? Executar. E ao executar, vocês vão ver agora que nós temos a temperatura máxima. Eu vou até ampliar novamente aqui, novamente, para vocês verem. Então, veja só. Veja aqui no eixo que, na realidade, a linha vermelha, né? Ela representa a temperatura máxima. A verde é a temperatura média e a azul a temperatura mínima. Então veja como é fácil a gente colocar múltiplas variáveis em um único gráfico. É bem simples. Por que isso é simples? Porque, como eu falei para vocês, as funções, ou o pacote ggplot2 nesse caso, ele é bem fácil, né? Bem fácil trabalhar com as funções desse pacote. Por isso que eu digo, é um dos pacotes mais utilizados, porque além de ser fácil de trabalhar com ele, você consegue plotar praticamente todo tipo de gráfico com esse pacote aí. Então, vamos voltar para lá e vamos dar continuidade aqui ao nosso gráfico. Vocês viram lá naquela imagem que eu mostrei no início da aula, que esse gráfico ainda precisa ser ajustado para ficar como eu mostrei no início, né? Então, vamos ajustar aqui esse gráfico. Então, o primeiro ponto aqui que eu vou fazer é o seguinte, eu vou mudar o tema padrão do ggplot2. Eu não gosto muito desse tema que tem o fundo cinza. Aí fica ao seu critério, tá? Eu gosto mais do clássico, que é o tema que tem o fundo branco. Então, eu vou colocar assim, ó, theme underscore BW. Por que, Marcel? Theme underscore BW. É um tema que ele é black and white, por isso que é BW, né? Black and white. Então, deixa eu só executar aqui esse tema. Agora, veja que esse tema, inclusive o tema, vai ser mais uma camada do ggplot2. Por isso, Marcel, o que você não deve esquecer, o sinal de mais aqui, ó, vou colocar. Coloquei. Observaram? Então, agora basta executar, né? Executei e, opa, não encontrou a função, né? Porque faltou o E aqui, ó. Theme BW, tá? Theme BW. Não cometam esse erro, tá? Então, eu coloquei aqui, ó, theme BW. E agora, claro, agora sim o R vai encontrar a função. Encontrou a função.
E aí, o que é que a gente consegue ver? Consegue ver o mesmo gráfico, só que agora com esse tema preto e branco, né? Preto e branco, que eu gosto bastante. Bom, beleza, foi a primeira modificação que a gente fez aqui. Agora, o que é que eu quero modificar também? Eu quero modificar aqui os rótulos que estão no eixo X e que estão no eixo Y. Por exemplo, ó, o rótulo do eixo X, por padrão, é o nome aqui da minha coluna de dados. Olha só que interessante, ó, que é o dia ponto do ponto ano. Então, eu vou mudar isso aqui. Vou mudar também aqui de temperatura média e vou colocar a temperatura do ar. Então, para isso, a gente vai especificar tudo isso dentro da função labs. Então, eu vou colocar mais uma camada, né? Vou colocar aqui o sinal de mais de novo, né? Coloquei aqui o mas, e aqui eu vou colocar labs, e aqui na função labs eu vou especificar os rótulos. Primeiro rótulo que eu vou especificar, o rótulo do eixo X, por isso que eu coloquei ali X. X é igual, aí eu vou colocar aqui, ó, vou colocar justamente o texto, né, o texto referente ao rótulo. Então, vou colocar dia do ano. Aí eu vou colocar o dia grande, né, dia do ano, deixa eu colocar minúsculo aqui, para representar aqui que o eixo X é o dia do ano, bem simples, tá? E aí depois eu faço o quê? Coloco vírgula, coloco outro argumento aqui, o Y, o Y, né? Então, no Y eu vou colocar temperatura do ar. Então, vou colocar assim, ó, deixa eu colocar certo, temperatura do ar. Certo, pessoal? Veja que é bem simples, né? Agora eu vou colocar também aqui a unidade, tá? Que é graus Celsius. Deixa eu usar o outro teclado aqui, senão eu não vou conseguir colocar. Beleza, coloquei. Deixa eu colocar o C grande agora. Então, nós temos aqui a temperatura do ar em graus Celsius. Bem simples, a gente consegue fazer essa especificação dos rótulos. Agora, outra coisa que eu quero especificar também aqui é esse nome aqui que está color. Eu não quero que fique o nome color, eu quero que não fique nenhum nome, tá? Então, para isso, eu vou dizer que em color, porque vejam só, pessoal, o argumento que contém essas informações que a gente colocou aqui, essas legendas, é o argumento color, que é referente aqui, ó, o argumento color que muitas vezes a gente coloca só call que é a abreviação de color. Então, a gente vai colocar justamente aqui, novamente, o argumento color, ou call, deixa eu colocar color, e a gente vai colocar aqui no argumento color qual é o título da nossa legenda. Eu não quero que seja nada, então eu vou colocar aqui justamente o que? No. Por que no, Marcelo? Porque no é justamente uma palavra reservada no R para representar tudo aquilo que é nulo. Então, estou dizendo que o título dessa legenda é nulo, por isso que eu coloquei no. Então, no representa tudo aquilo que é nulo. Legal, Marcel, você especificou tudo aí, basta executar, né? Então, deixa eu só executar. E ao executar, vocês vão ver que agora eu modifiquei os rótulos, tá? Eu vou ampliar novamente, tá? Só para ter a certeza que vocês estão vendo tudo, tá? Então, vejam só, deixa eu ampliar correto, né? Deixa eu colocar aqui plot, certo? Então, vejam só, agora vocês conseguem ver que realmente eu modifiquei os rótulos aí desse gráfico, né? Tanto a parte inferior aí, ó, deixa eu só mostrar. Tanto a parte inferior, que é o eixo X, e essa parte aqui, que é o eixo Y, tá? Modifiquei também ali a legenda aliás, o título da legenda, coloquei sem título. Agora eu vou fazer o seguinte, olha que interessante, a legenda ela está no canto direito, né? Eu quero colocar ela no canto superior. Por que, pessoal, você vai colocar no canto superior? Porque vai economizar mais espaço, né? Você vê que ela está ali espremendo o gráfico, não quero que ela fique espremendo o gráfico. Então, por isso que eu vou colocar ela no canto superior. Então, vamos voltar aqui, né? Rapidamente para o editor de texto do RStudio e vou colocar o que, pessoal? Mais uma camada, né? Então, vejam só que interessante. O ggplot2 vive de camadas. Pois é, a função ggplot do pacote ggplot2 é a base de camadas. Então, eu vou colocar aqui o quê? Mais uma camada. E qual é a camada? Eu vou colocar a camada, que nesse caso, quando eu falo camada, pessoal, é mais uma função, tá? E a função nesse caso é a função fim. Por que, pessoal, essa função fim? Porque com essa função a gente vai especificar tudo do tema do nosso gráfico. Assim, praticamente tudo, pessoal. Existem, assim, milhões, né? Vamos dizer milhões, que é um modo de falar. Né? Eu quero dizer que existem diversos argumentos para você especificar e estilizar o gráfico da forma que você deseja. Veja, eu apertei aqui Tab para mostrar os argumentos. Vejam quantos argumentos nós temos aqui para estilizar o nosso gráfico na função fim. Então, bem simples assim. Agora, o que é que você vai estilizar, Marcel? Bom, o que eu vou fazer aqui é mudar a posição da minha legenda. Então, para isso, a gente vai utilizar um argumento chamado legend.position, que é para modificar a posição da nossa legenda. Então, vamos colocar justamente aqui, ó. Deixa eu só digitar aqui, ó, legend.position. E nesse legend.position, a gente vai dizer se a nossa legenda vai ficar no canto direito, no canto esquerdo, na parte de baixo, na parte de cima. Então, como eu quero que ela fique na parte de cima, eu vou colocar aqui top.
Claro que eu coloquei top entre aspas, porque top é uma informação do tipo caractere, tá? Então, top quer dizer que vai ficar no topo. Então, basta executar agora, tá? E ao executar, vocês vão ver que agora sim a legenda está no topo do nosso gráfico. Eu vou até ampliar aqui, eu vou ampliar de novo para vocês verem melhor. Então, vê só, pessoal, ampliado aqui, vocês veem, né? Conseguem ver aí que realmente agora ficou um gráfico mais decente, né? Vocês conseguem ver que realmente o gráfico tem os rótulos e agora a legenda, olha que legal. A legenda está na parte superior e aí o gráfico deixou de ficar espremido ali, né? Estava bem espremido ali. Agora ele ficou mais amplo e a legenda está no topo, bem simples assim. Vejam como é fácil. Então, esse foi quem, Marcel? Esse foi o primeiro gráfico, né? Esse foi o primeiro gráfico. Agora vamos para os demais. Deixa eu só voltar novamente para o nosso editor de texto para a gente dar continuidade, né? E ver qual é o próximo gráfico que a gente vai desenvolver aqui. Vamos voltar aqui para o editor de texto. Deixa eu achar aqui. Achei, tá? Tá aqui o editor de texto. Então, pessoal, é o seguinte. Bom, o primeiro gráfico já foi, né? Foi esse aqui, a gente fez, vocês viram que foi muito simples e tal. Agora vamos para o segundo gráfico, tá? Deixa eu mostrar aqui abaixo como é que vai ser o segundo gráfico. Olha que interessante. O segundo gráfico é similar ao primeiro. Como assim, Marcel? Similar ao primeiro. Observa que no primeiro gráfico, lá em cima, deixa eu voltar novamente aqui. Deixa eu voltar. Veja que no primeiro gráfico nós temos as temperaturas em um único gráfico, não é isso? Ó, temperatura mínima, temperatura média e temperatura máxima. Agora, no segundo gráfico, além de nós termos essas temperaturas, nós temos esse gráfico para os 2 anos, para o ano de 2009 e para o ano de 2010. Se vocês lembram, né, eu filtrei os dados anteriores só para ficar com o ano de 2009. Agora eu vou tirar aquela parte que filtra os dados para eu trabalhar com os 2 anos e apresentar os dados dessa forma aqui, ó, em anos separados. Olha que interessante, olha que gráfico legal. Agora, Marcel, como é que a gente faz isso? Então eu vou explicar para vocês como é que funciona, né, como é que faz para a gente fazer um gráfico desse, né? Eu vou mostrar aqui na teoria, depois a gente vai para a prática. Então, pessoal, funciona da seguinte forma. Deixa eu mostrar aqui. Tudo, ó, você tem que entender uma coisa, pessoal. Tudo vai depender dos dados. Você pensar, eu quero fazer tal gráfico. Você vai ter que ter dados que possa ser utilizado para fazer um gráfico desse que você deseja. Então, se você quer um mapa, por exemplo, você vai ter que ter várias informações, né, distribuídas no espaço para fazer um mapa. Você vai fazer um mapa com um ponto. O que é que eu estou querendo dizer? Todo gráfico que você vai fazer vai depender dos seus dados. Então, esse gráfico aqui que eu fiz, né, lá embaixo, não vou nem mostrar de novo, mas o gráfico que eu fiz, que é o que a gente vai fazer, eu fiz graças aos dados. Os dados que eu tenho, ele permite fazer gráficos daquele tipo. Então, essa é a ideia que eu estou querendo passar aqui para vocês. Pessoal, como é que são os dados, né? Como é que tem que estar os dados para fazer um gráfico daqueles? Vou dar aqui um exemplo bem legal. Observa aqui que nós temos uma tabela e essa tabela está estruturada de acordo com o jeito que o R trabalha. Ou seja, está estruturada da forma de um data frame. Agora, vê só, vamos analisar então. Aqui nós temos a coluna ano, nós temos a coluna dia, a coluna local e a coluna temperatura. Foi um exemplo aqui que eu mostrei aqui para vocês, para a gente entender como é que a gente vai fazer um gráfico separados por ano. Então, vê só, aí aqui nós temos a coluna ano, nós temos a coluna dia, local e temperatura. Agora imagina, olha que interessante. Imagina que eu quero fazer aqui um gráfico de linhas, onde eu vou ter no eixo X o dia e no eixo Y a temperatura. Então eu vou lá e utilizo, né, no ggplot2 os dados tal, coloco na função AES que X vai ser igual a dia e que Y vai ser igual a temperatura. Então com isso eu vou ter um gráfico que vai expor a variação de temperatura. Agora observa, se eu fizer da forma que eu falei aí, né, sem nenhuma especificação extra, o que é que nós vamos ter? Nós vamos ter esse gráfico de temperatura, onde vai expor a temperatura para todos os anos. Pois é, vai expor a temperatura para o ano 2009 e vai expor também a temperatura para o ano 2010. E além disso, claro, vai expor a temperatura para todos os locais, para o local 1 e para o local 2. Então, tudo isso, né, todas essas informações, elas vão estar em um único gráfico. Agora, olha que interessante, para pensar assim, Marcel, eu não queria que todas as informações, todos os valores de temperatura para todos os anos estivessem em um único gráfico. Eu queria uma coisa diferente. Eu queria assim, ó, eu queria um gráfico só com o ano de 2009, um gráfico só com o ano de 2010. Então, você queria 2 gráficos, um gráfico com a temperatura só para o ano de 2009 e outro gráfico com a temperatura só para o ano de 2010. A pergunta é possível? E a resposta é com certeza. Então, vou mostrar aqui para vocês. Agora, se a pessoa for mais, quer ir mais além. Por exemplo,
Ela quer assim, olha, eu quero o seguinte, eu quero um gráfico desses aí, né, de temperatura, onde eu quero que esses gráficos, aliás, não quero um, quero vários gráficos. Eu quero que esses gráficos eles sejam separados, tanto por ano como pelo local. Ah, Marcelo, que legal, olha que interessante. Então eu vou ter um gráfico para o ano de 2009 para o local 1. Eu vou ter um gráfico para o ano 2009 para o local 2. E eu vou ter um gráfico para o ano 2009, para o ano 2010 para o local 1 e um gráfico para o ano 2010 para o local 2. Então vão ser vários gráficos, cada gráfico para um local e para um ano específico. Então no total seriam quantos gráficos mesmo? Ah, 4 gráficos, né? Tudo isso dentro da mesma página, né? Dentro do mesmo display. Opa, será que isso é possível, Marcelo? Claro que é possível. E eu vou mostrar aqui para vocês. Marcel, como é que isso é possível? Pessoal, isso é possível através da função FaceToWrap ou também da função FaceToGrid. São bem parecidas as duas. A grande diferença é a forma de estruturar esses gráficos. Mas aqui nesse nosso exemplo, nessa aula, a gente vai ficar com a função FaceToWrap. Então, veja o que foi que eu fiz aqui. Eu fiz até um esqueminha para a gente entender melhor a função FaceToWrap. Então, veja só, eu falei nesse exemplo que a gente quer um gráfico, eu quero um gráfico para cada ano e para cada local. Então, no total serão 4 gráficos. Então, até fiz um painel aqui, ó, fiz um esqueminha. Então, no primeiro gráfico aqui, esse primeiro gráfico vai ser para o local 1 e para o ano de 2009. O segundo vai ser para o local 2 e para o ano 2009. O terceiro para o local 1 e para o ano 2010. O quarto para o local 2 para o ano 2010. Então, como é que a gente faz? A gente vai ter um gráfico que vai ter a variação de temperatura, ou seja, no eixo X vai ter o dia e no eixo Y vai ter a temperatura. Só que mais embaixo, né, eu vou mostrar daqui a pouco para vocês, tá? Segura um pouco aí. Mais embaixo, lá no nosso código, a gente vai utilizar a função FaceToWrap. E essa função FaceToWrap vai fazer o seguinte, vai separar os teus dados de acordo com as tuas categorias e vai plotar um gráfico para cada categoria correspondente. Ah, Marcelo, interessante, legal. Então, veja só, eu quero plotar vários gráficos de acordo com duas categorias. Quais são? Local e ano. Então, é bem interessante, né, Marcelo? É isso mesmo. Aí, o que é que eu faço? Eu coloco o quê? Local em função do ano. Agora, deixa eu só consertar aqui para ficar mais fácil de entender. Eu vou colocar aqui ano, tá? Ano, e vou colocar, deixa eu colocar aqui, certo? Colocar local aqui, tá? Por que, Marcelo, fazendo isso? É só uma questão de posição para ficar de acordo com a tabelinha que eu desenhei, tá? Então, vê só, eu estou plotando diversos gráficos em função do ano e em função do local. Aí, veja, eu estou dizendo que o ano ele vai estar aqui distribuído em Y. Olha só que interessante. O ano vai estar distribuído em Y e o local vai estar distribuído em X. Então, é isso que eu estou fazendo, distribuindo o ano em Y e o local em X. Por isso que nós temos aqui na nossa matriz de gráficos, né? Vamos chamar assim, uma matriz de gráfico. Nós temos que aqui no eixo X vai ficar os locais, e aqui no eixo Y vão ficar os anos. Então a gente vai ter aqui para cada ano e para cada local um gráfico. Então vejam como é bem inteligente essa função FaceToWrap. Basicamente ela faz o quê? Pega os seus dados, olha só, pega os seus dados e vai dividir pelas categorias. Então, vão ter dados divididos por um ano específico e para um local específico. Depois vamos fazer o quê? Dividir os dados para outro local específico e para outro ano específico. Então, vamos ter diversos subconjuntos de dados que serão utilizados para plotar o nosso gráfico, bem simples assim. Marcel, entendi, legal. Então, assim, da forma que está aqui, eu vou fazer gráficos tanto em função do ano como em função do local. Mas eu quero fazer só em função do ano. Eu quero os dados apenas, né, em função do ano. O que é que eu faço? Eu vou eliminar aqui o local. Eliminei o local. Eliminei, certo? Certo. Aí você coloca o que aqui para a função entender que você vai trabalhar apenas com uma dimensão. Você coloca aqui um ponto. Então, entender? É assim que a gente vai fazer. A gente vai utilizar a função FaceToWrap para a gente pegar os dados e separar por ano e aí ter um gráfico para cada ano. É bem assim que a gente vai trabalhar. Então vamos lá, Marcelo, vamos para a prática, que a teoria a gente entende, né? Foi bem facinho aí, vamos para a prática então. Então a gente vai voltar para onde, pessoal? Para o RStudio aqui e a gente vai fazer isso aqui na prática. Vou mostrar para vocês. Bom, então qual é o primeiro passo? O primeiro passo é a gente eliminar o filtro, né? Por que, Marcelo, eliminar o filtro?
Porque da forma que está aqui, eu estou filtrando para o ano 2009. Eu não quero filtrar para o ano 2009. Eu quero que os dados estejam completos, né? Completos. Então, agora basta executar novamente, e ao executar, o que é que nós temos? Vamos mostrar, então, o que é que nós temos. Nós temos os dados tanto para o ano 2009, como para o ano de 2010, bem simples assim. Agora, vamos utilizar aqui a função FaceToWrap, tá? A gente pode colocar ela em qualquer ponto aqui. Vou colocar depois do GeoMLine, tá? Então, depois do GeoMLine, eu vou colocar o FaceToWrap, que é para a gente poder fazer o nosso gráfico da forma que a gente planejou, tá? Então, vê só, eu vou pegar esses dados automaticamente, a função, na realidade, a função FaceToWrap vai pegar os dados e vai plotar gráficos em função do ano. Então, se nós temos 2 anos ali, né, nós temos dados para 2 anos, então vai ter um gráfico para o ano de 2009 e vai ter um gráfico para o ano de 2010. Para isso, eu tenho que especificar aqui na função FaceToWrap justamente o que? Ano, e em seguida eu coloco o til e depois eu coloco ponto. Certo, pessoal? Bem simples assim. Agora, o que é que eu faço? Eu coloco aqui o sinal de mais, ou seja, por que se coloca o sinal da adição, Marcelo? Que é para eu poder, né, colocar essas outras camadas depois da função FaceToWrap. Senão, essas camadas de baixo aqui que eu selecionei não vão aparecer. Então, eu vou colocar o mouse aqui em cima, tá? Para executar toda a função. E executou. Opa! Olha que legal! Agora nós executamos. Vejam só. E ao executar, deixa eu ampliar aqui, ó. Deixa eu ampliar aqui para vocês, para mostrar que legal isso aqui. Então, vê só, agora nós temos o seguinte, nós temos 2 gráficos em uma única página. Pois é, nós temos o gráfico para o ano de 2009 e nós temos um gráfico para o ano de 2010. Agora, olha que interessante também. Por padrão, a função FaceToWrap, ela distribui esses gráficos por colunas. Vejam só que os gráficos estão distribuídos por coluna. Na primeira coluna nós temos o gráfico para o ano de 2009, e na segunda coluna nós temos o gráfico para o ano de 2010. Vamos ajustar isso aqui, porque ficou muito espremido, né? Então vamos ajustar aqui. Vamos voltar aqui para o editor de texto e vamos fazer o seguinte. Vejam, o que é que nós temos aqui? Nós temos 2 gráficos distribuídos em colunas. Então, no final de tudo, o que é que nós temos? 2 colunas. Mas, se eu disser o seguinte, eu quero que esses gráficos eles sejam distribuídos em apenas uma coluna. Aí eu posso especificar aqui, ó, na função FaceToWrap. Então, vou colocar assim, vírgula, e vou colocar ncol. Deixa eu colocar assim, ó, ncol. Por que, Marcelo, ncol? N isso representa um número, né? E col representa colunas. Qual é o número de colunas que eu quero? Eu quero só uma coluna. Então, como eu quero só uma coluna, eu coloquei aqui, ó, ncol igual a 1. Então, quando eu executar, aí vai ser mostrado esses gráficos, né? Esses gráficos vão aparecer agora em apenas uma coluna. Como eu especifiquei que é em apenas uma coluna, então o R vai distribuir esses gráficos de acordo com as linhas. Então vai distribuir esses gráficos em 2 linhas. Então agora ficou mais fácil, né? Então agora está mais fácil de visualizar na realidade. As coisas não estão tão espremidas como antes, né? Como anteriormente. Bom, então é bem simples, né? Como vocês conseguem ver aqui, essa função FaceToWrap. Agora vamos fazer o seguinte, ó. Vamos fazer mais uma modificação aqui nesse gráfico. Observa o seguinte, observa que por padrão essas faixas aqui, ó, essas faixas para o ano de 2009 para o ano de 2010, essas faixas onde ficam os rótulos, elas estão por padrão no tom cinza, né? Em um tom de cinza. Só que eu quero que ela fique com fundo branco. Então eu vou modificar isso aí. Agora eu te pergunto, onde é que a gente modifica esses parâmetros do estilo do nosso gráfico? Ou seja, onde é que a gente modifica esses parâmetros do tema? Onde é que a gente modifica isso? Vocês parem para pensar. Eu falei anteriormente que todo o tema é estilizado, todos os parâmetros do tema podem ser modificados, ou seja, podemos estilizar o tema justamente aqui na função theme. Então, tem um parâmetro, né, tem um argumento aqui que a gente vai especificar na função theme, que é justamente para modificar o fundo aqui dessa faixa. Então, tem um parâmetro chamado strip.background. Então, deixa eu colocar assim, ó, strip.background. Por que, Marcelo, strip.background? Strip significa faixa, né? A faixa aqui que a gente está representando, essa faixa que está em cinza. E background significa o fundo. Então, vamos modificar o fundo dessa faixa aqui. Então, beleza. Agora, olha que interessante. Essa faixa é um retângulo, né? Um retângulozinho assim, ó. Um retângulo bem comprido assim.
Então, se é um retângulo, a gente vai usar uma função que modifica os retângulos no pacote ggplot2. Qual o nome dessa função, Marcelo? A função chama-se elementRect. Então, vou colocar assim, ó, elementRect. Então, com essa elementRect, nós vamos modificar esses retângulos aqui. Vejam que element representa os elementos e o rect representa o retângulo. Vamos modificar os elementos do retângulo. Então, o elemento que a gente vai modificar aqui é o fundo, certo? É a cor do fundo. Então, o argumento que representa o preenchimento desse retângulo é o argumento fill. Por que fill, Marcelo? Porque fill significa preencher, é o verbo preencher. Então, com esse fill aqui, a gente vai colocar aqui qual é a cor que a gente quer colocar no fundo, né, no preenchimento desse retângulo. Então, eu quero colocar a cor branca. Então, por isso que eu coloco aqui, ó, white, para representar o branco. É bem simples assim, tá? Agora, quando eu executar, vai modificar a cor e agora vai aparecer em branco aí, ó. Olha só que interessante. Eu vou até ampliar novamente aqui, eu vou ampliar novamente para vocês verem melhor, tá? Deixa eu só ampliar, olha só que interessante agora o nosso gráfico. Agora aquela faixa ali em cima, né, que representa os anos de 2009 e 2010, ela tem fundo branco. Que legal, não? Que legal. Vamos voltar aqui. E aqui com isso, o que é que acontece, pessoal? Nós já terminamos, né? Terminamos aqui o segundo gráfico de forma bem simples, utilizando o pacote ggplot2. Então, vamos para o terceiro gráfico, né, Marcelo? Vamos para o terceiro gráfico. Então, para isso, eu vou mostrar novamente lá no nosso editor de texto como é, né? Como é esse terceiro gráfico. Como é que a gente quer esse terceiro gráfico? O terceiro gráfico, pessoal, é simples também. Olha só que interessante. Nós temos aqui nesse terceiro gráfico apenas uma variável. Nós temos o quê? A temperatura média, certo? Aqui ó, no eixo Y. Só que nós temos essa temperatura média distribuída para o ano de 2009 e para o ano de 2010 no mesmo gráfico, como vocês conseguem ver aqui. É bem simples assim. Então, ao invés da legenda, né, aparecer lá como apareceu anteriormente, a legenda para as variáveis, aqui a legenda vai representar os anos, certo, pessoal? Certo, né? Então vamos lá para o RStudio. Então aqui no RStudio vamos fazer o nosso terceiro gráfico. Então vejam só, a gente vai fazer um gráfico que vai ser um gráfico de linhas, só que cada linha daquela vai representar a temperatura média em um determinado ano. Então vamos aproveitar aqui o que a gente já fez anteriormente, tá? Vou só copiar isso aqui e vou colocar aqui embaixo, tá? Vou copiar e colocar aqui embaixo. Então, observe o que foi que eu fiz. Eu peguei a parte superior ali do gráfico que a gente já tinha plotado e vamos fazer o seguinte. A gente vai ter aqui os dados especificados aqui, conforme deve ser especificado. Vamos especificar aqui na função AES, que no eixo X vai ficar a variável dia do ano, né? A coluna de dados dia do ano. E no eixo Y vai ficar a temperatura média. Bem simples assim. E aí a gente vai fazer o seguinte, ó, eu vou mostrar aqui novamente o gráfico de pontos, e aí eu vou colocar justamente assim, ó, DOM_point, que é para fazer um gráfico de pontos, tá? E aí o que é que eu faço agora? Eu executo. Ao executar, vocês vão ver que agora nós temos um gráfico de pontos. Agora, observe o que a gente observou antes. Observe que para cada posição X aqui, deixa eu até ampliar para mostrar isso melhor, na realidade, tá? Se eu ampliar aqui, ampliei. Tá, observa o seguinte, observa que para cada posição X dessa aqui, nós temos duas informações. Ó. Por exemplo, ó, na posição X20 aqui, quando o X é 20, nós temos aqui dois pontos, um ponto para o ano 2009 e um ano para o ponto de 2010. Vocês conseguem ver que da forma que eu plotei assim, na forma de pontos, você consegue ver as duas informações para os dois anos. Agora você vai ver o que acontece quando eu coloco line, você vai ver o que acontece. Deixa eu voltar aqui. E ao invés de point, eu vou colocar line para fazer um gráfico de linhas, não é isso? É isso. Então, vamos colocar aqui line. E aí nós conseguimos ver agora um gráfico de linhas. Eu vou mostrar para vocês de novo. Então, observa aqui, ó. Observa que ao fazer um gráfico de linhas, foi ligado ponto a ponto, né? Veja que aqui na posição de número 1, o ponto aqui, ó, o ponto foi ligado um com o outro e produziu essa linha vertical. Depois vai ser ligado esse ponto com o próximo ponto, que é o ponto do dia 2, e vai fazer aqui essa linha aqui, ó, essa linha com certa inclinação. Aí depois liga um ponto com o outro e aí vai formando uma linha vertical também. Então você não, dessa forma que está aqui, não foi separado uma linha para o ano de 2009 e uma linha para o ano de 2010. Eu queria que fosse separado as coisas, uma para o ano de 2009 e uma para o ano de 2010. Então é isso que a gente vai fazer isso de forma
separada. Como é que a gente faz para fazer isso de forma separada? Eu vou voltar aqui e mostrar para vocês. Observa uma coisa interessante. Observa que para a gente poder separar essas linhas, quando plotar o gráfico, a gente vai ter que dividir, né, ou separar os dados. Ou, melhor dizendo, agrupar aqueles dados. Agrupar em função de quê, Marcelo? Agrupar em função do ano. Então é isso que a gente vai fazer. Está aqui a nossa função ggplot2. E aqui dentro da função AES, a gente vai agrupar os dados por ano. A gente vai deixar claro que esses dados estão agrupados por ano. Então, deixa eu colocar assim, ó, o argumento group, ou seja, group. E aqui no argumento group, a gente vai especificar qual é a variável que vai ser utilizada para agrupar esses dados. Então, a gente vai utilizar a variável ano, ou seja, a gente vai colocar aqui a coluna de dados chamada anos. Deixa eu só mostrar aqui para vocês, só para vocês entenderem melhor, tá? Então, tá aqui a coluna de dados chamada ano, e aí a gente vai colocar aqui, e aí nós vamos fazer o seguinte, nós vamos plotar, como eu mostrei anteriormente, né, com a função de _line, só que nesse caso a gente vai plotar agrupando os dados por ano. Então, quando a gente executar aqui, ó, o que é que vai ter agora? Agora nós temos, opa, que legal, nós temos agora duas linhas, como vocês conseguem ver aí. Uma linha para o ano de 2009 e uma linha para o ano de 2010. E aí vamos ver que coisas mais interessantes vão acontecer aqui, ó. Deixa eu fazer o seguinte, ó. Eu fiz aqui, né, isso, agrupei o ano e tal, e plotei aqui as linhas. Agora, se eu colorir essas linhas para cada ano, como é que faz para colorir essas linhas para cada ano, pessoal? É isso que eu vou fazer. Então, eu vou colorir aqui, ó. Eu vou utilizar aqui o argumento col, que serve justamente para especificar como é que as cores serão estabelecidas nesse gráfico. Então, estou dizendo o seguinte, estou dizendo que a cor ela vai ser distribuída ou estabelecida em função dos dados referentes ao ano, ou seja, em função do ano. Então, eu coloco col igual a ano. Então, com isso, eu estou dizendo que as linhas serão pintadas, né, vamos dizer assim, serão pintadas em função dos valores referentes ao ano. Então, é isso que eu estou estabelecendo aqui. Agora, basta executar. E o que é que nós vamos ter agora? Opa, olha só que legal. Nós temos que as linhas, elas ganharam cores. Olha só, ampliei aqui. Vejam, as linhas ganharam cores. Agora, olha que ponto interessante. Aqui, como vocês conseguem ver, as linhas, aliás, a linha que representa o ano de 2010 é essa linha aqui clarinha, certo? Certo. E a linha que representa o ano de 2009 é essa linha mais escura. Agora, observa que entre 2009 e 2010 tem valores quebrados, né? Valores quebrados. Por que, Marcelo, tem esses valores quebrados aí? Justamente, pessoal, porque essa informação aqui, ó, essa informação é informação numérica, né? É uma informação quantitativa. É informação quantitativa, não é informação qualitativa. Por isso que acontece essa quebra dos números aqui. Como é que a gente faz então, Marcelo, para a gente deixar isso aqui como uma informação qualitativa? A gente vai ter que converter esses dados que está nessa classe numérica para a classe factor. Então é isso que a gente vai fazer aqui, ó. Eu vou mostrar para vocês que dá para fazer de uma forma bem simples, utilizando o pacote dplyr, é claro, só que nesse caso a função mutate. Então eu vou converter logo aqui em cima, tá? Eu vou converter aqui em cima para mostrar para vocês. Como é que a gente vai fazer isso aqui? Eu mostrei para vocês que a gente pode utilizar o pipe, e aí com o pipe a gente pode fazer essa manipulação de dados de forma simples. Então eu vou colocar aqui o pipe. Coloquei aqui o pipe, certo? Está aqui o pipe. E aí em seguida eu vou aplicar uma função aos dados que vão ser passados, ó, daqui, ó, vão ser passados desse canto para o canto de cá, que é o canto direito do pipe, certo? Qual é a função que você vai colocar, Marcelo? Eu vou colocar aqui a função mutate. Então por que você vai colocar essa função, Marcelo, mutate? Essa função, pessoal, serve para a gente modificar as colunas dentro do nosso conjunto de dados. Ou também serve para a gente criar uma nova coluna de dados. Uma nova coluna de dados em função de alguma coluna existente. Basicamente isso. Então, vê só, eu não quero criar uma nova coluna, eu quero modificar a classe dessa coluna de dados chamada ano. É só isso que eu quero fazer. Então, como é que eu faço? Ó, por padrão, qual seria o primeiro argumento aqui dessa função mutate? Por padrão, seria os dados. Só que os dados já estão passando aqui, ó, já estão passando automaticamente para a função mutate, então não preciso especificar os dados. Agora eu preciso especificar qual é a coluna que eu quero mudar. Ah, eu quero mudar essa coluna ano, tá? Então você quer modificar como, Marcelo? Eu quero que ela deixe de ser uma informação numérica para ser uma informação do tipo factor. Então eu vou colocar aqui a função s.factor, porque, Marcelo, a função s.factor. Para transformar essa coluna de dados que está numérica para factor, para fator.
É basicamente isso. Aí eu vou colocar o quê? Que eu vou transformar a coluna ano para fator, certo? Agora eu vou mostrar uma coisa para vocês aqui. Deixa eu colocar aqui embaixo para ficar mais organizado, não é isso, pessoal? É isso. Coloquei aqui embaixo, ficou mais organizado. Olha que interessante. Se eu deixar da forma que está aí, vai ser criada uma nova coluna de dados, que nessa nova coluna de dados vai ter o ano, ou seja, a informação dos anos, só que dessa forma aqui categórica, né? Ou seja, na classe chamada factor, na classe que a gente chama de fator. Então vamos executar aqui só para mostrar para vocês. Vou executar, executei, e aí vocês vão ver que vai criar uma nova coluna. Vou mostrar agora o resultado, e aí nós temos uma nova coluna aqui, ó, no final, que a nova coluna assume justamente o nome da função aqui, ó. Então, na nova coluna, nós temos os dados aqui, ó, como vocês podem ver, que são dados que não são mais numéricos, são dados do tipo fator. Então, eu vou até mostrar aqui para vocês, ó. Eu vou fazer assim, eu vou acessar essa coluna, vou colocar dados, e aqui eu vou acessar a coluna, deixa eu colocar certo, né, dados, e vou acessar a última coluna, que é essa coluna aqui, ó, as.factor. Executei e aqui mostra os dados. Agora, observa. Observa que mostram os dados e aí mostra os dados com levels. Levels significa nível. Então, quando você vê os dados dessa forma, mostrando com os levels, que são os níveis, quer dizer que nós temos aí informações categóricas, ou seja, informações do tipo factor ou fator. E essas informações categóricas, ela tem o quê? Elas têm duas categorias. Quais são? 2009 e 2010. Então, esses levels são as categorias. Ah, Marcel, que legal, 2009 e 2010. Então, por exemplo, ó, se eu aplicar aqui, eu vou usar o pipe, eu usei o pipe, para usar em seguida a função class. Então, eu estou determinando qual é a classe desses dados. Deixa eu só voltar aqui, que eu acabei apagando o plot. Deixa eu voltar para o plot aqui, tá, tudo bem. Então, beleza. Aí aqui eu vou ver qual é a classe desses dados, né? Então, deixa eu só executar aqui e vocês vão ver que é justamente o que é factor. Então, a classe dessa nova coluna de dados que eu criei é do tipo factor. Beleza, Marcelo? Agora os seus dados são fatoriais. Aliás, os seus dados estão como fatores. Agora, o que é que eu faço? Só que eu não quero criar uma nova coluna. Eu quero aproveitar a coluna de dados que já tem e só modificar ela, né? Tornar ela como fator, uma vez que ela era uma informação do tipo numérico. É isso que eu quero. Então, vamos fazer isso. Como é que você faz isso, Marcelo? Você faz da seguinte forma. Você dá um nome para essa coluna de dados que você está criando. Então, se eu colocar aqui, por exemplo, Marcel, aí vai criar uma coluna de dados com o nome Marcel, não é isso? É isso. Agora, se eu colocar com o mesmo nome, que é ano, eu vou colocar com o mesmo nome. O que é que vai acontecer, Marcel? Vai acontecer que eu vou criar uma nova coluna de dados, só que esses dados agora vão ser do tipo fator, e esses dados vão substituir os dados que já existiam. Por quê? Porque eu estou nomeando justamente com o nome que já existe. Então, vai substituir essa coluna de dados com a informação de anos novamente, só que dessa forma, ou só que nesse caso, são informações do tipo fator. Então, é isso que eu quero, transformar essa informação numérica para fator. Basicamente isso. Agora, o que é que você faz, Marcel? Você executa, né? Deixa eu executar. E agora mostrar o resultado para vocês, né? Deixa eu mostrar aqui, vocês vão ver que não tem mais uma segunda coluna. Nós temos apenas a coluna com nome ano, e nessa coluna com nome ano, nós temos os anos na forma de fator. Bem simples assim. Ou seja, o ano agora é uma informação categórica. Então vamos agora só mostrar para vocês aqui, ó, deixa eu só apagar isso aqui e acessar a coluna ano e mostrar a classe que agora ano é uma coluna do tipo fator. Bem simples assim, e isso vai ser muito útil, essa informação do tipo fator. Vou mostrar aqui para vocês. Deixa eu apagar isso aqui, que isso aqui só foi para mostrar, tal. E agora nós temos os nossos dados atualizados, né? Vou até executar de novo para garantir. E agora vamos voltar para a nossa função aqui, certo? Está tudo da mesma forma que estava antes, na nossa função aqui que plota os nossos dados. Qual é a diferença então, Marcelo? A diferença é que agora a variável ano, né? A variável ano é a informação do tipo fator. Então vamos executar aqui para eu mostrar o resultado para vocês. Ó. Executei. E agora, olha que interessante, olha o nosso gráfico aqui. Eu vou até ampliar. Ó. Vou ampliar. Então vejam agora o nosso gráfico. O que é que nós temos no gráfico agora? Nós temos que aqui a nossa legenda, ou seja, a nossa escala de cores, na realidade, ela contém apenas duas informações, que é a informação referente ao ano de 2009 e ao ano de 2010. Por quê? Porque agora nós temos dois levels, ou seja, duas categorias. Nós estamos trabalhando com a variável categórica. E aí a primeira delas é 2009, está representada em vermelho, e a segunda linha é a 2010, está representada em azul. Veja como é simples, então,
fazer gráficos desse tipo, ou seja, nós temos a mesma variável, que é a temperatura média, só que nesse caso para o ano de 2009 e para o ano de 2010. É muito simples, pessoal. Vamos voltar aqui para o editor de texto e vamos só modificar a estética desse gráfico, né? Que ele está bem básico, bem básico. Então, para modificar aqui, ó, vou colocar o Geometry aqui na parte de baixo e vou fazer o seguinte, eu vou até copiar aqui as funções que deixam o gráfico mais estilizado, né? Vou copiar aqui, vou copiar até aqui, certo? E vou dar vou dar aqui um sinal de mais e depois vou colar. Colei, que legal. Agora eu vou fechar aqui o parênteses da minha função theme e o que é que eu estou fazendo? Colocando aqui no eixo X o dia do ano, então coloquei aqui dia do ano, copiei, colei, né, para adiantar a vida. Vou colocar aqui, ao invés de temperatura do ar, vou colocar assim, ó, temperatura do ar média, né, que aqui é apenas uma variável. Então vou colocar temperatura do ar média, bem simples. E aí eu coloquei que não vai ter aqui o título da legenda, estou colocando color igual a null, ou seja, vou colocar nulo aqui. E vou colocar essa legenda na parte superior, né? Vou colocar na parte superior, por isso que eu coloquei aqui, ó, legend.position igual a top. Para que, Marcel? Para ficar na parte superior essa minha legenda. Agora basta executar, né? Ah, é verdade, basta executar. E ao executar, olha só, nós temos aqui justamente o gráfico conforme eu mostrei no início dessa aula. Então, se você está aqui desde o início, né, você viu que eu mostrei justamente um gráfico como esse. Então é isso, pessoal. É bem fácil fazer esses gráficos. Agora eu vou fazer outra modificação aqui. Olha que interessante. Quem não chegou até o fim não vai ver essa coisa legal que eu vou mostrar. Deixa eu ampliar aqui que vai ficar mais fácil de eu explicar o que eu quero mostrar. Observe o seguinte. Aqui, olha que interessante. Aqui nós temos o dia do ano. Só que esse dia do ano está aparecendo aqui no eixo, né, no eixo X, está aparecendo aqui como zero, né? O primeiro que aparece aqui é zero, só que os dias do ano não começam de zero, começam de 1, 2, 3, 4 e assim sucessivamente. Então não faz sentido esse zero aqui. Então eu vou modificar a escala desse eixo X. É isso que eu vou mostrar aqui para vocês. Como é que faz então para modificar a escala do eixo X? É isso que eu vou mostrar aqui para vocês. Vamos voltar aqui para o editor de texto e vamos usar aqui uma função para modificar essa escala. Então, vou colocar aqui abaixo, tá? Vou adicionar aqui mais uma linha e aqui vou fazer o seguinte, eu vou usar a função scale_x_continuous. Por que, Marcel? Porque eu quero modificar aqui essa escala do eixo x. Então, por isso que eu vou usar essa função. Então, deixa eu colocar scale_x_continuous. Então, com essa função, nós conseguimos modificar a escala. A gente coloca a escala do jeito que a gente quer. Então, aqui eu quero modificar justamente os breaks. O que seriam os breaks, Marcel? Seria justamente as posições em que esses rótulos aqui dos eixos aparecem. Então, é isso que eu vou modificar aqui. Então, para isso, a gente vai colocar aqui o argumento breaks. E no argumento breaks, a gente vai fazer a especificação dessas posições aqui em que vão aparecer os valores. Então, eu quero que apareça desde a posição 1, então eu vou colocar desde a posição 1 à posição 31. Agora, se eu colocar desde a posição 1 até a posição 31, de 1 em 1, vão ficar muitas informações, tá? Aí, o que é que eu vou fazer? Vou colocar desde a posição 1 até a posição 31, variando de 5 em 5. Então, vamos fazer assim, ó. Aí eu vou colocar assim, vou fazer uma sequência numérica. Então, para isso, eu vou usar a função sec. Então, coloquei aqui sec. E aí, no primeiro argumento da função sec aqui, ou seja, o primeiro valor, representa de onde, né? Qual o primeiro número? De onde vai começar a minha sequência. A sequência vai começar do número 1. Então, eu vou colocar aqui 1. E aí, ela vai até o número 31. Coloquei aqui 31, né? Coloquei certo agora, 31. E aí, depois, eu vou colocar de quanto em quanto vai variar esses números. Ah, eu quero que varie de 5 em 5. Então, vou colocar aqui 5. Certo? Simples assim, né? Então, com isso, eu estou colocando ou estabelecendo quais são as posições que vão aparecer aqui no eixo X. Agora, basta eu adicionar aqui, né, colocar o sinal de adição, para que as outras camadas da parte inferior aqui sejam adicionadas. Então, é isso que nós estamos fazendo. Basta fazer o que agora, Marcelo? Basta executar. E ao executar, vejam que agora foi modificado, como vocês podem ver aí, ó, foi modificada as posições em que aparece o texto aqui no eixo X. Bem simples assim, bem fácil de fazer essas modificações com o pacote ggplot2. Bom, pessoal, então é isso. É bem fácil fazer isso aí.
Agora eu vou mostrar aqui para vocês, né, como é que faz para salvar, porque uma vez que a gente faz esses gráficos, é interessante a gente salvar, né? Então, vou fazer o seguinte aqui, ó. Eu vou mostrar aqui que a gente pode salvar utilizando a função ggSave. Então, já estou digitando aqui, ó, ggSave. Então, se eu usar aqui da forma que está, ela já vai salvar o gráfico que está à mostra aqui, ó, o último gráfico que foi plotado. Então, eu vou salvar aqui. Agora, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar lá em um arquivo, por isso que eu vou colocar aqui o nome FileName, e aqui eu vou especificar um arquivo. Agora, eu vou mostrar aqui para vocês, né, o conteúdo aqui da minha pasta, por isso que eu vou colocar aqui List Files. E aqui tem uma pasta com o nome Figures, então eu vou salvar aqui dentro dessa pasta com o nome Figures. Então eu vou colocar assim, ó, Figures, e aqui em Figures eu vou colocar o nome do meu arquivo, vou chamar de gráfico.png, tá? Então eu vou colocar assim, o gráfico.png, e aqui eu já estou salvando o meu gráfico, só basta executar. Então, ao executar, como vocês podem ver aqui, foi salva a imagem. Agora eu vou mostrar para vocês aqui que realmente essa imagem chamada gráfico.png, ela foi salva aqui dentro da pasta Figures. Como é que a gente faz para mostrar isso para vocês? Eu vou utilizar novamente aqui a função list.files, e aqui na função list.files eu vou especificar a pasta que está dentro desse meu diretório. Para isso eu utilizo aqui o argumento path, e aqui nesse argumento path eu vou colocar o nome da pasta que eu quero observar o conteúdo lá, o conteúdo da pasta, né? Os arquivos que estão dentro daquela pasta. Então, o nome aqui da minha pasta, aqui, ó, do meu diretório é Figures. Então, deixa eu só digitar aqui Figures. E aí, quando eu digitar Figures aqui, eu vou mostrar para vocês o conteúdo. Então, vejam que realmente eu salvei aqui dentro da pasta Figures uma figura com o nome gráfico.png. Então, pessoal, essa foi a aula completa com passo a passo para você aprender a fazer gráficos com múltiplas variáveis utilizando a linguagem R. Então, se você quer aprender cada vez mais essa linguagem fantástica para análise de dados, você só tem que fazer uma coisa, se inscrever nesse canal. Se inscreve nesse canal para receber conteúdo como esse toda semana. Agora, para você ser notificado, você tem que ativar o sininho. Então, ativa o sininho para o YouTube. O YouTube vai te notificar toda vez que tiver um conteúdo fantástico como esse aqui. Agora, a dica suprema, assim, a dica suprema. Me segue lá no Instagram, pois lá no Instagram, pessoal, eu dou dicas todo santo dia. Todo santo dia eu dou dicas sensacionais sobre a linguagem R, além de apresentar lá no Instagram os meus resultados. Olha só que coisa interessante, eu apresento os meus resultados. Agora, esses resultados que eu apresento lá, eles geram, né? Na realidade, eu faço um script para gerar esses resultados e eu disponibilizo esse script lá. Lá no Instagram é onde eu mostro como é que você faz para acessar esses scripts. Então faz assim, me segue no Instagram para você ter conteúdo todo dia sobre a linguagem R. Então é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Forte abraço, valeu, tchau, tchau.